boa tarde. Eu sou a pedagoga Luciana de Souza e hoje eu estou aqui com o professor Tiago, de matemática. Ele ministra as aulas no 7º ano D. Por que nós estamos fazendo essa observação durante a tua atividade, professor? Porque com base aqui, eu trouxe para você, com base nas análises no BI, percebemos que os alunos do 7º ano D, de forma geral, não é só na matemática, eles foram a turma com notas mais baixas. E o que chama atenção é que em relação ao BI presente na escola, eles são uma turma que mais frequenta, né? Então eles são alunos assíduos, só que está tendo então essa diferença em relação à frequência e a aprendizagem, né, desses estudantes. Então nós estamos aqui, né, para fazer uma conversa para tentar, né, identificar o que acontece nessa turma e também como nós, enquanto equipe, né, pedagógica e o professor, podemos estar contribuindo então para essa turma fazer uma recomposição das aprendizagens, né? Aqui o foco é em matemática, mas estende-se também para as outras disciplinas. Professor, com base na tua vivência lá no 7º ano D, qual é o perfil da turma? Então, o perfil da turma é uma turma que são alunos bastante novos, né, no 7º ano. Assim, esse é meu primeiro ano dando aula pro fundamental e o que eu vejo deles é que eles são bastante maturos pela idade que eles têm, né? E eles, assim, a maioria da turma não tem também um entendimento para, eu acho que para o que eles vêm fazer na escola. Acho que esse é o principal ponto que assim deixa a turma muito ruim de trabalhar, muito difícil, porque eles só querem brincar, eles acham que a aula é um recreio eterno e aí você acaba perdendo muito tempo da aula e o conteúdo que é para você dar ou o aprendizado deles se perde nesse tempo perdido, né? Sim. E assim foi de forma geral. Eu até pontuei aqui no planejamento, professor, que no conselho de classe, né, que nós fizemos, todos os professores pontuaram exatamente o que você acabou de mencionar, né? É uma turma muito agitada, eles se dispersam o tempo todo, eles focam, né, em coisas desnecessárias, não prestam atenção, conversam demasiadamente e a gente percebe assim que eles têm uma grande defasagem em relação a conteúdos dos anos anteriores, né? E assim, com base na nossa experiência, a gente chega à conclusão que um dos fatores que contribuiu para isso foi a pandemia, né? Porque durante ali o processo de alfabetização deles, né, eles estavam tendo essas atividades remotas e acabou interferindo então nesse processo de construção do conhecimento deles, né? E a gente percebeu principalmente em relação às 4 operações de matemática, né, professor? Eles têm dificuldade em adicionar, subtrair, dividir, multiplicar. E daí, assim, o nosso anseio, né, enquanto equipe, o professor, né, responsável lá por ministrar as aulas para eles, né, a gente percebe que como que vai avançar no conteúdo. Por exemplo, no 7º ano eles têm expressões numéricas, né, professor? Que é basicamente a junção de várias operações numa conta só. Então, se ele não sabe adicionar, subtrair, multiplicar, ele não vai saber também resolver potência, resolver raiz e também não consegue desenvolver as expressões como um todo. Então, assim, eu acredito que por essa defasagem deles, né, ser muito alta, às vezes seja um dos motivos, né, que inclusive até a doutora mencionou, que pode ser que por causa disso eles não tentem prestar atenção, porque eles já não sabem quase, vamos dizer assim, pouca coisa, né, do conteúdo de operações, então eles não conseguem desenvolver o que está mais para frente. Sim, então exato. é um dos motivos, né, que também pode ser aí que eles não foquem tanto, né, durante a aula. Sim. E eu trouxe aqui, né, a gente já teve uma conversa anterior em relação às notas, né? Então eu trouxe aqui a tabela.
inicialmente, né, professor, apenas 6 alunos que estavam com nota acima de 60, né? Então daí a gente já conversou sobre isso e o professor se propôs a fazer um plano de estudos, né? Como se fosse uma forma de recuperação, de recomposição da aprendizagem deles em relação às 4 operações. E a gente percebeu que eles conseguiram realmente, né? Aqui eu tenho também a tabela, né? Eles conseguiram aumentar bastante a nota deles, né? Mas a gente sabe que a nota não reflete a aprendizagem real dos estudantes, né? Em relação, professora, ao plano de estudo que você fez lá, né, a atividade, eu gostaria que você descrevesse como que você conduziu a aula naquele dia e se realmente você viu que foi proveitosa ou não essa metodologia. Então, a recomposição, né, foi basicamente 1 semana e meia, né, para ter uma aula de revisão dos conteúdos, e a própria atividade avaliativa. Então, como era um conteúdo, em teoria, mais fácil, né, e aí eles puderam se ajudar uns aos outros, e o que foi uma coisa positiva na turma, naquele dado momento, né, a prova, e eles estudarem juntos. Só que além disso eu fiz algumas outras atividades, né, que foi sugerida como o material dourado, aquela escala Cuisiner, também usei, só que daí aí já não foi tão proveitoso, porque daí teve que separar os grupos, aí um grupo fazia, o outro não fazia, então ficou mais difícil. Mas pelo menos da avaliação, eu vi que subiu bastante as notas, então assim, foi um saldo positivo. A questão é agora como que vai ser no próximo trimestre. Vamos ver se eles têm um pouquinho mais de maturidade, um pouquinho mais de empenho para conseguir melhorar as notas deles agora, né? Inclusive até mudei o método de avaliação para esse trimestre, para que tentar forçar eles a produzir mais. Pegar a avaliação do caderno deles, pegar do Khan Academy e uma prova, só uma prova no trimestre. Para no fim ficar uma avaliação que no meu ver ela é mais justa e ela também condiz com o aprendizado deles no trimestre, né? Se produziu, se fez atividades online na plataforma e a prova em si que é o termômetro final, né, da aprendizagem. Sim, parabenizo, né, o professor por essa iniciativa, né? Então, se a gente percebe que uma forma de avaliação ela não foi, né, às vezes não atingiu o objetivo da turma, a gente precisa buscar outras alternativas, né, que é o que o professor está fazendo. Em relação à atividade, né, do plano de estudo, eu só gostaria de destacar que o professor pegou os alunos, né, que estavam com nota acima da média, que eles, né, se destacaram em relação à aprendizagem da matemática, e o professor colocou em cada grupo, então foram 6 grupos, né? 6 grupos no total. Isso, então eles foram como líderes, né? Que daí o objetivo é que eles trocassem informações e que esses alunos ensinassem, né, os outros, porque às vezes na linguagem deles, eles conseguem compreender, né? Então foi uma forma de buscar uma estratégia diferenciada, né? Em prol, né, sempre da aprendizagem dos estudantes. E a gente percebeu que realmente, né, os números aqui mostram que aumentou bastante. Então aqui eles estão bem melhores. Mas assim, a gente, como eu já falei, eu vou enfatizar novamente, nota não define a aprendizagem de aluno, né? Então a gente conseguiu aumentar, mas não necessariamente que todos aprenderam. Então, nesse segundo trimestre, a gente se compromete, né? E eu até gostaria de perguntar, professor, nós, enquanto equipe pedagógica, né, gestora, como que a gente pode estar contribuindo também, né, com esses estudantes para melhorar aí a aprendizagem deles? Deixa eu pensar bem. Eu acho que tem que tentar, né, conversar com eles e exigir um pouquinho mais de responsabilidade deles perante a escola, os estudos deles. Não sei se talvez uma reunião só com os alunos, uma só com os pais. A gente já viu que os pais dessa turma não são tão presentes, então... Isso é um ponto a se destacar, né? Porque o professor ficou responsável
Uhum. pela entrega dos boletins aos pais. Foi antes de ontem, né? Foi terça-feira ou segunda? Segunda-feira. Não, terça. Terça, né? Então, anteontem. E assim, foi a turma que ficou com mais nota vermelha e que menos pais vieram, né, professor, para retirar. Apenas 3? 3, né? E tem um aluno novo, mas ele não estava nessa turma antes. Sim. Então, a gente percebe que a família não é tão presente, né? Uhum. Então, já é uma das características de por que eles são tão disciplinados fator, também, né? Que também mostra aí a falta de responsabilidade deles, né? Uhum. Então, se a família cobra mais, o aluno também produz mais na escola. Sim. Ou o contrário também é verdadeiro, né? Se ela não cobra nada, o aluno não tem um porquê, né? Focar um pouco mais, que é o que a gente tenta e espera deles, né? Sim. Depois do conselho, né, eu passei nas turmas dos 7º anos e nesse 7º ano eu enfatizei bastante, né, em relação ao comprometimento deles, que eles precisam ser mais comprometidos, precisam entregar as atividades, precisam fazer os quizzes, né, nas plataformas, que foi uma das turmas assim que menos colaborou nesse quesito, né, de entrega dentro do prazo, de fazer as atividades, né, o que vai ao encontro do que a gente já falou, que eles não são uma turma muito comprometida, né? Então, assim, nós enquanto equipe, a gente já está fazendo esse acompanhamento, mas a gente vai reforçar e os pais eu vou estar chamando de forma individual para estar conversando, professor. Isso, né, já foi acordado com a direção, né, o Nelson também concordou. Eu vou ir chamando individualmente para ir pontuando, né, para cada um dos responsáveis dos alunos do 7º ano D, que não vieram buscar os boletins, né, para eles estarem cientes. Vou estar fazendo também registro, né, na ficha de cada um deles, porque assim, às vezes chega final do ano, daí o pai vai falar, mas eu não estava sabendo. Mas assim, a convocação para a retirada dos boletins no primeiro trimestre foi enviada nos grupos de WhatsApp, né? Foi mandado bilhete e mesmo assim muitos pais não compareceram. Então nós, enquanto equipe, a gente está fazendo tudo que está ao nosso alcance, né? Eu sempre fico à disposição dos professores também para o que precisar. E a questão da disciplina deles, né? A gente vem trabalhando isso e é uma questão bem difícil, né? Principalmente em relação à aprendizagem, né? A gente, de certa forma, as duas coisas andam juntas, né? Então, o aluno que ele é muito indisciplinado, que não presta atenção, ele acaba perdendo, né, os conteúdos. Ele não anota, ele vai para o laboratório, ele não faz a plataforma, ele vai fazer qualquer outra coisa na internet. E isso, no final, vai fazer uma prova, não sabe, não tem um conhecimento mínimo básico para resolver. Então, fica com a nota baixa mesmo. É um reflexo do que ele fez aí o trimestre inteiro, né? Sim, é um reflexo das atitudes, né, das escolhas, né, de tudo que eles vêm desempenhando aí durante o primeiro trimestre. E a gente espera que no segundo eles melhorem, né? E agora aqui, né, como consideração final, professor, eu vou deixar como uma sugestão de leitura, né, eu vou enviar no teu e-mail depois, o texto intitulado Disciplina Escolar e a Gestão de Sala de Aula no Campo Educacional Brasileiro, tá? Então, assim, isso é uma sugestão, né, se você quiser se aprofundar depois em relação a esse estudo, né, porque a gente sabe que a indisciplina, infelizmente, faz parte, né? Tem muita coisa, assim, que é questão da família, né? Não é responsabilidade da escola, mas que a gente, né, que é comprometido com o ensino, né, não com a educação, que são coisas diferentes, né? A gente precisa aí ficar tendo um jogo de cintura, né, para conseguir os nossos objetivos. Às vezes a gente até tenta fazer um papel, mas que não é nosso, né, de tentar educar, mas assim, o nosso objetivo como professor, pedagogo é ensino-aprendizagem. Isso, conteúdo científico, né, e não em relação a educar, né, a educação a gente espera que venha de casa, mas a gente vê que muitas vezes não vem e a negligência familiar, como a gente pontuou aqui, né, em relação à entrega dos boletins, isso vem como uma prova, né, para reforçar realmente que é um dos fatores que interferem ali na aprendizagem do 7º ano D.
Professor, você gostaria de fazer mais alguma colocação? Não, Seria acho isso? que não. Acho que é isso que tinha pra falar. Eu agradeço, então, Eu né? Eu agradeço fico à também. disposição aí, né? O que tiver ao meu alcance eu tô aí para ajudar, porque é um trabalho colaborativo, né? A gente tá aqui para se ajudar. Obrigada, Ok. professor. Tchau.